Eu tenho certeza que você amou ver o resultado final desse vídeo que está aparecendo aqui, naquele último nosso arranjinho de como fazer um arranjo para ocasiões especiais. Mas você pode estar se perguntando assim, Caio, mas eu quero aquele arranjo um pouco mais de presença. Tem como você ensinar aqueles arranjos um pouco maiores? Seu pedido é uma ordem, meu jovem mestre. Tá aqui, vamos fazer juntos também agora, para uma celebração, um arranjo usando os mesmos princípios daquele vídeo passado que apareceu aqui em cima. Vamos lá então, eu vou te ensinar a como fazer um arranjo bem top, usando noções básicas de paisagismo. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Caio Arcanjo, você está no meu Mundo Plantai. Hoje a gente vai fazer um arranjo um pouco mais robusto, usando os mesmos princípios que a gente aprendeu no vídeo passado. Lembra que a gente falou que no paisagismo, para você não ter erro, você pode sempre trabalhar com o grande, o médio e o pequenininho. A gente aprendeu no vídeo passado como fazer isso num vaso só. Só que eu quero fazer uma composição agora com 3 vasos. Isso é top. Como que você pode fazer isso? Usando algumas plantitas. Você está vendo aqui, por exemplo, uma orquídea, coisa mais linda, mais querida. E você percebe também que eu peguei outras plantas que vão combinar com aqui, como a dona Begônia, como a dona Rosa. E a gente vai montar esse trio de arranjos aqui juntos. Vamos lá. Como a gente falou, a gente vai fazer 3 composições. Esse daqui vai ser o meu vaso maior. Então, ele vai ser praticamente o que vai mais chamar a atenção nessa composição. Então, aqui eu pensei em colocar a minha orquídea. E ao redor eu vou colocar um vaso médio com plantas médias e um menorzinho na parte de baixo. Como eu falei, quem é que tem que chamar a atenção nessa primeira composição é a minha orquídea. E esse é o vaso que eu tenho, ó. Ele é brancão, bonitão. Caio, eu preciso colocar substrato nisso aqui tudo? Não. Por que você não precisa colocar? Primeiro, porque vai ficar muito pesado o seu arranjo. O meu arranjo é para durar apenas um dia. Sim, é só para celebração. Depois que essa celebração terminar, eu posso desvincular as plantas desse vaso, vendê-las solo, ou eu posso fazer um arranjo um pouquinho menor, até porque com essas composições os arranjos vão ficar muito caros, os arranjos vão ficar um pouquinho salgado para se pagar. É preferível fazer arranjos menores com essas plantas. Vamos lá então no método de economia. O que a gente pode fazer aqui para eu não colocar substrato? Você pode colocar um vaso dentro do outro. Então eu vou colocar esse vaso aqui dentro. Ele praticamente ficou bem aqui, ó. Daí, ao redor, eu posso colocar o substrato. Fica muito mais fácil e muito melhor de se lidar com ele. Bom, a parte não tão boa de você mexer com orquídeas é o seguinte: orquídeas floridas. Pensa na sua orquídea florida como se ela fosse uma gravidinha cheia de bebês. Todas essas cositas lindas aqui. É um bebezinho. E se você mexe muito com elas, principalmente com as raízes ou coisas do tipo, tem um sério perigo de abortar. Então, o que geralmente eu faço quando eu tô lidando com plantas assim? Você pode fazer o seu arranjo alguns dias antes, 1, 2 dias antes. Por exemplo, tô gravando esse vídeo numa sexta-feira, o evento vai ser no domingo. Porque se der alguma treta entre hoje e amanhã, eu consigo resolver essa treta. O que você pode fazer é tentar enganar os olhos das pessoas que vão acompanhar o evento. Ninguém vai saber que eu tirei ela do vaso. Fica até um pouco mais fácil e um pouco mais seguro de você mexer com ela. Então eu tô aqui, ó, escolhendo o lado da frente do meu vaso. Acho que vai ser esse aí mesmo. Daí o que eu posso fazer ao redor, eu posso colocar substrato aqui ao redor. Não mexo com as raízes, é muito mais seguro. A is for apple, B is for bug, C is for cat, D is for dog, and E is for elephant. A, B, C, D, E, F, G. Lembra que eu falei pra você que ela vai ser a rainha do projeto, mas nada proíbe que eu faça um contorninho aqui para fazer essa planta aparecer mais. Então, se eu trabalhar do jeito certo, isso aqui vai aparecer ainda mais nos olhos dos observadores do evento. Talvez fazendo isso, ó, colocando essas menininhas aqui ao redor. A is for apple, B is
for bug, C is for cat, D is for dog, and E is for elephant. A, B, C, D. Então, ó, tô gostando do efeito aqui desse branquinho, bem bonitinho, bem delicadinho aqui. Mas você percebe que ficou um buraco aqui. Então, o que a gente pode tentar fazer? Sem roubar a atenção daqui, eu vou tentar colocar uma folhagem aqui que não roube a atenção da parte de cima. Você percebe aqui que eu estou usando a própria regra do paisagismo? Grande, médio, pequeno, certo? Então, mesmo que a gente vai fazer uma composição de 3 vasos, dentro de um só vaso eu estou usando essa mesma proporção. Na parte grandona, a gente já fez. Agora eu tenho 2 vasos desse aqui. Mas o Caio, você não falou que um dos vasos tem que estar na parte mais baixa? Sim, mas você pode usar alguma coisa para... Esse aqui tá aqui do lado. Você usa alguma coisa para elevar esse aqui, como um suporte. Você pode fazer isso também. Então, para a gente não usar muito substrato, lembrando que eu não vou deixar isso daqui muito tempo nesse formato, desse daqui. Foi o mesmo que eu usei o ano passado, na celebração. Eu também vou usar alguma coisa para esconder a parte aqui de dentro. Vamos lá? O que eu tenho aqui para fazer o meio termo são essas begônias. E ela é lindona, porque na parte de trás ela é bordô e ela tem as manchinhas brancas. Não é mais ou menos o que a gente está trabalhando no primeiro arranjo? Ele é um rosa, um vermelho, um bordô e o vaso é branco. Tá vendo como eu estou combinando as cores aqui, as texturas? Vamos tentar então colocar essas begônias aqui de um jeito que elas não tirem tanta atenção da primeira, mas que seja um meio termo aí do nosso arranjo. Então, você tá vendo que elas não estão tão bonitinhas, faz parte da minha coleção, essa daqui. Então, você pode dar uma aparadinha nelas e dar uma amarradinha de uma maneira que essa parte aqui, ela fique para cima, que é isso que eu quero. E aqui a gente vai tentar depois esconder com alguma outra begônia, alguma outra planta aqui na frente para tentar esconder esse caule. Por quê? Essa begônia aqui, se você não for fazendo poda, fazendo mudas dela, ela fica pescoçuda. Não é? Ela fica bonita num vaso só, mas nesse arranjo não seria o propósito dela. Eu queria que aparecesse mais essa parte branca e a parte bordô também dessa folhagem. Você pode abrir ele, ó, como se estivesse abrindo um livro, ó. Você cavoca aqui no meio e abre. Aí você tem um espaço muito maior de planta, tá vendo? São 2 begônias aqui nesse vaso. Você tá vendo como essa parte da begônia aqui, ela tá escondendo entre aqueles tons, não é? Do branquinho, do bordozinho e tá descendo. Daí você vê que fica um buraco aqui. Você tem 2 opções, ó, com esse buraco. Você pode colocar planta ou você pode colocar um acabamento. Eu tenho aqui algumas cascas e eu vou usar elas. Isso aqui são coisas que sobram dos vendavais aqui do Paraná, que vão caindo e eu vou pegando e vou colecionando. São musgos, cascas de pinos e tudo mais. Tadã! Então, ó, aqui é o acabamentinho, ficou aqui e essa vai ser a frente do vaso. Vamos para o terceiro e último elemento do nosso paisagismo de hoje. Como você pode perceber, esse daqui é do mesmo jeitinho lá do outro vaso. O que eu vou fazer? Como eu fiz em todos os outros, vou colocar um vaso, um fundo falso aqui, para não ir tanto substrato. Afinal, lembrando o que eu falei no comecinho, não vai ser por muito tempo. Isso daqui é só por um dia, tá? Chama menos atenção dos outros 3. Então, eu quero que seja essa rosa aqui. E que nada roube muito a atenção dessa rosa. Como eu tô com medo de perder ela, acho que eu vou fazer o mesmo projetinho que eu fiz no outro. Vou deixar ela aqui, ó, escondidinha. E aqui a gente coloca só uma coisinha bem basiquinha assim, né? Ela fica lindona e não acontecer nada com ela. Eu tenho essas cristas aqui. Eu posso até pegar algumas, mais ou menos como essas bordozinhas aqui. E talvez colocar elas bem aqui na frente. Prontinho. Então eu coloquei aqui umas cascas de árvore, coloquei o musgo desidratado e esse daqui é o nosso arranjo. A is for apple, B is for bug.
C is for cat, D is for dog, and E is for elephant. Fala a verdade se você não gostou e curtiu de estar aqui com a gente montando esse arranjo. Aqui no nosso canal tem muitas outras coisas para você curtir, seguir, aprender como lidar com o mundo das plantas. Eu também tenho um curso dentro da Hotmart que mostra como você pode aprender a fazer arranjos de suculentas e colocar isso em prática com outros arranjos também. Um beijo para você, curta aí, maratona mais vídeos, manda mensagem, pede dicas, fala mais coisa aí que eu amo ler os comentários de vocês, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, até a próxima. How you make me laugh.